É sempre muito bom estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vinha aqui trazer a palavra. Eu estava, acho que desde o meio do ano, tinha falado para o Lucas que eu falei assim, ai, amor, não me coloca mais na escala não. Estou no momento de organização da minha vida. Eu não quero assim ter uma demanda extra e tudo mais. Aí ele falou, tá bom, meu amor, não vou colocar você nas próximas escalas e tudo mais. Eu falei, então tá bom. E ele chegou com a novidade na semana passada, que eu teria que trazer a palavra. E assim, gente, essa semana, pensa na semana. É aquela semana que tudo acontece. Tem um evento da minha empresa que vai acontecer na terça-feira. Fiquei doente na semana passada. E olha que é difícil eu ficar doente, hein? E eu fiquei doente assim pra valer, gente. E parece que tudo aconteceu. E eu falei, justo nessa semana, o Lucas vem com essa historinha. Eu falei, não, põe a Andresa, põe o Lucas, põe outra pessoa. Mas isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, sobre o nosso chamado. E tem algo que o Lucas sempre fala, e que realmente é isso. O chamado, a gente não escolhe. O chamado, a gente vive. Amém? Então, vamos abaixar as cabeças para fazer uma oração para a gente iniciar. Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor aquiete os nossos corações, Pai. Que o Senhor tire toda a distração, Senhor Deus. Que em nome de Jesus, Pai, possamos estar conectados, Pai, diretamente com Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, assim como nós cantamos, Pai, a Sua presença seja palpável aqui, Senhor. Pois a Sua presença não estiver aqui, Pai, nada disso vale a pena, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje, então, é a primeira palavra de uma nova série, que chama Ajustando as Velas. Amém? Quem aí está com o barquinho precisando ajustar as velas? Um barquinho meio capenga, assim, a gente mira para um lado, quando vê, está indo para o outro. Vem uma ventania forte, a gente está com as velas meio bagunçadas e a gente vai para o outro lado, né? Quem não precisa de um ajuste de velas? E eu vejo assim que principalmente nesse momento que vai chegando o fim de ano, que quando vai chegando o fim de ano, gente, bate o desespero. O que eu fiz nesse ano? O que eu me programei para fazer? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz? O que eu ainda preciso fazer? O que dá tempo? Então, essa palavra é para a gente entender também essa série, que ainda dá tempo de ajustar as velas. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, às vezes, a gente ainda não caminhou a quantidade necessária que a gente precisaria ter caminhado até novembro. Mas Deus, Ele pode acelerar o nosso tempo e a gente vai tirar o atraso nesses últimos dias aí que faltam, né? Praticamente 60 dias, menos de 60 dias para acabar o ano. Olha isso, gente. Então, hoje nós vamos falar sobre tornando o meu chamado um legado. Essa é a primeira palavra da série. E eu acho que, assim, essa palavra chamado, pelo menos para mim, logo que eu me converti, era a palavra que eu mais escutava, assim, eu falava chamado, meu Deus, eu preciso descobrir o meu chamado, qual que é o meu chamado, né? E na minha cabeça era algo assim que tinha que ser muito mirabolante, era um chamado de ser missionária na África, era um chamado de ter uma instituição gigante para pessoas carentes, enfim, era algo muito grande na minha cabeça. E eu falava, Deus, qual que é o meu chamado? Estou me sentindo inútil. Isso, assim, no primeiro mês de convertido, eu já estava desesperada, que eu não sabia o meu chamado. E é algo importante, realmente, porque eu falo que um cristão, um crente sem chamado, eu acho que ele está com a vela bem desajustada, está indo para o outro lado. Porque a gente precisa entender o nosso chamado. Só que o chamado é particular. Deus, Ele tem um chamado específico para cada pessoa. Então, não adianta a gente querer comparar o chamado do outro com o nosso. Às vezes a gente vê a amiga, né? Nossa, mas já está cantando louvor, já é líder de microigreja, e já faz isso, já faz aquilo. Oh Deus, quando que o meu chamado vai começar? Só que isso não é chamado, isso é ministério, trabalhar no ministério, né? Chamado é outra coisa. Então, a gente vai falar hoje como transformar o nosso chamado em um legado. Quem aqui sabe o que significa legado?
Palavra legado. Ninguém sabe. Eu tinha uma noção, assim, mas eu também não sabia direito, aí eu pesquisei. Inclusive, gente, se vocês pegarem o meu buscador do Google, é uma piada. Porque eu amo pesquisar várias coisas aleatórias, assim, tipo, o que significa tal palavra? Eu coloco lá. E quando eu vejo, esses dias eu peguei, gente, é até engraçado. Eu lembrei de quando... Parênteses, tá? Às vezes eu perco o foco, mas daqui a pouco a gente volta. Eu peguei e comecei a lembrar de alguma coisa da minha infância e eu lembrei de uma história das princesas. E dessa história, que era da Bela Adormecida, falava de uma roca, que é a roca que furou o dedo, enfim, né? As meninas talvez saibam da história. E eu falei, gente, o que é roca? Porque a minha vida inteira, a minha infância inteira, eu li essa história e falava de roca, eu falava, o que é roca? Eu cresci e não sei o que é roca. Fui pesquisar e descobri o que era. Aí, quando eu pesquisei, tinha outra palavra que eu não sabia. Quando eu vi, tinha, assim, 5 palavras pesquisadas desse mesmo assunto. E eu parei e falei, gente, eu estou perdendo tempo da minha vida pesquisando uma coisa nada a ver. E eu sou assim. Então, eu parei para pesquisar o que era legado. E legado nada mais é do que algo que foi estabelecido, algo que foi firmado, algo que foi gerado e que está ali decretado. Isso é um legado. E isso é o que vai ficar. O legado, na verdade, a gente pode pensar, uma pessoa que tem muitas riquezas, que tem muita história, que construiu muitas coisas, ela tem um legado para deixar. Ela tem algo que ela construiu para deixar. Então, quando a gente pensa em legado, além de pensar que é algo que a gente estabeleceu, que a gente concretizou, algo que vai durar, a gente também tem que pensar que é algo que a gente vai deixar para outras gerações. Amém? Deu para entender? Então, tá. Eu quero começar lendo com vocês Romanos 8, 28. E, tá autorizado, se vocês perceberem que o vizinho do lado aí está começando a ficar com sono, dá um beliscão, tá? Só acorda rapidinho. Não vai por lá? Vou ler aqui, então. Romanos 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. É um versículo bem conhecido, né? Mas eu quero destacar 2 coisas aqui. A parte que diz, daqueles a quem Ele chamou. Aqui a gente consegue identificar que é Deus quem chama. Amém? Às vezes a gente fica perdido tentando inventar um chamado, inventar algo, né? Mas na verdade não é sobre a gente. Não é aquilo, como a gente falou no início, né? A gente não escolhe, a gente vive. Então é Deus que vai te chamar. Às vezes falta ainda você identificar. Mas Deus, Ele nos chama para algo desde o ventre da nossa mãe. Cada um que está aqui nasceu com um chamado, com algo específico. E é algo que vem dele. E de acordo com o seu plano. Quantas vezes a gente faz os nossos planos, a gente perde tempo fazendo planos, planejando, a gente perde tempo pesquisando, a gente perde tempo construindo coisas, mas que não são os planos de Deus. Quanto tempo eu já perdi na minha vida fazendo esses planos? Mas é algo que é no plano de Deus. E a minha pergunta para vocês pergunta igual a Andresa faz. O que você tem feito hoje na sua vida? O que você tem feito hoje na sua vida? Grifa essa próxima frase. Com intencionalidade para viver o seu chamado? Porque a gente faz muitas coisas achando que a gente vai viver o nosso chamado. A gente vem, cumpre escala. A gente participa dos ministérios. A gente vem e ora pelo vizinho que está do nosso lado ali. A gente faz várias coisas. Mas, às vezes, está faltando intencionalidade para a gente viver o nosso chamado. Porque se a gente só vai vivendo, a gente só vai fazendo, a gente só vai correndo, a gente não para entender e a gente não presta atenção
E a gente sai fazendo tudo que tem pela frente, né? Quantas vezes a gente começa a fazer um monte de curso, né? Porque hoje em dia, principalmente, a gente está vivendo uma fase que quanto mais coisa você fizer, melhor você é, né? Na verdade, se a gente fica em casa descansando um dia, meu Deus, eu sou uma preguiçosa. Eu preciso completar a minha agenda. Né? A gente está numa fase que a frase eu estou na correria, é super valorizada. Se a gente falar, não, estou tranquilo, estou de boa, a gente vai ser julgado. Porque a gente está preguiçoso, não está fazendo nada, né? Só que às vezes a gente está fazendo muita coisa e a gente não está sendo intencional. E sem intencionalidade a gente não chega em lugar nenhum. Amém? E para a gente viver o nosso chamado, o terceiro passo é a gente identificar o nosso chamado. E como a gente identifica o nosso chamado? Essa pergunta é meio difícil, né? Na verdade, é Deus que vai nos revelar. Só que se a gente não buscar, se a gente não for intencional, a gente não vai identificar. Porque a gente vai estar vivendo, fazendo coisas aleatórias, fazendo todas as coisas que aparecem na nossa frente, e a gente não vai identificar o nosso chamado. E o nosso chamado, ele está ligado muitas vezes a coisas que nós nascemos como habilidades, como algo que a gente tem facilidade de desenvolver, de fazer. Então, uma pessoa que tem facilidade de conversar, de se comunicar, o chamado dela, aliás, não só dela, mas é o chamado geral, né? É falar sobre Jesus. Esse é o chamado principal. Então, assim, se você ainda não identificou o seu chamado, fale sobre Jesus. Você já vai estar cumprindo o chamado. E esse é o principal. Amém? Agora, quero que abram comigo, o crente que tiver Bíblia aí. 1 Coríntios 2:9. Que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Eu amo. E eu creio nessa palavra. Eu creio muito nessa palavra. E essa palavra é algo que a gente tem que ter tatuado no nosso coração. Porque é nisso que a gente vai confiar. É aí que vai estar firmado a nossa âncora. É nesse caminho que vai estar direcionada as nossas velas quando a gente estiver passando pelas tempestades. Porque nós amamos a Jesus, nós cremos no nosso chamado e por isso Ele tem algo extraordinário preparado para cada um de nós. Amém? Porém, na prática não é tão lindo assim, né? E viver o chamado, principalmente hoje em dia, e vai ficar cada vez mais difícil, vai ser complicado. A gente já tem visto, né? No Brasil ainda é uma realidade um pouco distante, mas ser cristão está sendo cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil a gente se posicionar. Cada vez mais difícil a gente mostrar a nossa opinião, né? Que na verdade é aquilo que a gente crê. Como é difícil. E está cada vez mais difícil. Porém, a gente tem que entender que o nosso chamado também acontece durante o processo. Porque às vezes a gente recebe uma palavra da Amélia no domingo e a gente fala, nossa, esse é meu chamado, Deus, obrigado, me revelou meu chamado. A gente anota no caderninho, eu tenho um caderninho que eu anoto as palavras, vocês têm? Caderninho? É bom ter um caderninho, quem não tem, ó, anota no caderninho, põe data, porque daí quando acontece, você olha e você fala, meu Deus, já passou 5 anos. Deus, demorou, mas obrigada, chegou. Né? Demora, mas chega. E a gente fica focado naquilo. A gente fala, Deus, é esse meu chamado. Quando vai chegar? O que eu tenho que fazer para isso acontecer? E a gente fica focado naquilo, e aquilo não chega. E a gente fala, estou fazendo alguma coisa errado. Meu Deus, o que está acontecendo? Porém, Deus, Ele quer que a gente entenda também os processos nas nossas vidas. Porque não quer dizer que a gente tem um chamado que a gente já está 100% preparado para ele, né? Deus, Ele vai nos lapidar. Deus, Ele vai nos lixar. Deus vai trazer pessoas que vão ser lixas na nossa vida,
que vão nos ajudar a nos preparar. E abrindo outro parênteses aqui, por isso é importante estarmos conectados com pessoas de Jesus. Com a pessoa de Jesus, mas com pessoas que são de Jesus. Com pessoas que confessam da mesma fé que você. Com pessoas que te levam para mais perto de Deus. Porque são essas pessoas também que vão te ajudar no seu processo. E o processo, muitas vezes, são processos dolorosos. Eu vejo que às vezes a gente vive um pouco distante ou desconectado de realidades muito difíceis. E eu tenho o privilégio de servir em um projeto social, onde antes eu dava aula de costura, agora eu faço devocional com as meninas, e são mulheres que vivem algum tipo de vulnerabilidade. E às vezes eu reclamo do meu processo, mas quando a gente enxerga outras realidades tão difíceis, a gente fala, Deus, obrigada pelo meu processo. E não quer dizer que alguns processos que são mais difíceis são mais importantes que outros. Deus, Ele distribui conforme a capacidade de cada um. E eu já vi lá naquele projeto, mulheres mais novas que eu, que já viveram coisas horríveis assim, e que estão sendo transformadas, e que hoje já oram por outras mulheres dentro desse projeto. Então, não importa o seu processo, não importa as dificuldades que você passa, Deus, Ele vai te levar para essa visão. Por mais que esteja distante, Deus vai te levar para essa visão. E para ilustrar todo esse contexto, eu quero compartilhar com vocês uma história que eu gosto muito, que é a história de Ruth e Noemi. Quem conhece? É legal essa história, né? E essa história, vou passar rapidinho, só para vocês entenderem um contexto, ela se passa na época de Juízes, quando houve uma fome muito severa na terra. Nesse tempo, um homem chamado Elimeleque saiu de Belém de Judá com sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilom, e foram para a terra de Moabe. Elimeleque morreu e Noemi ficou com seus 2 filhos que se casaram com 2 mulheres moabitas. Malom se casou com Ruth e Quilom se casou com Orfa. Porém, eles também morreram. Sem seu marido e sem seus filhos, e sabendo que o período de fome já havia acabado, Noemi resolve voltar para Belém, na sua terra natal. E nesse contexto, ela já tinha perdido seu marido, tinha perdido seus 2 filhos, ficou ela e as suas 2 noras. Eu imagino que ela tenha achado injusto querer que as 2 noras moabitas voltassem com ela para a terra dela. E ela propôs para que as noras ficassem, que não precisariam acompanhar ela, que ficassem e voltassem para suas famílias, aonde provavelmente elas encontrariam conforto. Porém, Ruth, que é a estrela da história, ela se recusou. Gente, e eu fico assim viajando, porque a gente sabe que relação de sogra e nora nem sempre é mil maravilhas, né? Tem muitas piadas até sobre isso. Eu, na verdade, eu me sinto uma privilegiada porque a minha sogra foi um presente de Deus, mas não é essa a realidade normalmente, né? Todo mundo já teve alguma encrenquinha com a sogra. Se você ainda não tem sogra, vai orando para Deus preparar uma boa, tá? Porque, olha, sogra é para sempre, esse casamento é para sempre, sogra também é para sempre. Então, vai orando. Deus, me manda uma sogra boa. E eu imagino que Noemi era uma sogra boa, eu acho. Porque, até na história, diz que Orfa não aceitou logo de cara deixá-la. Ela também quis ficar. Porém, Ruth foi insistente. E ela falou, não, eu quero ficar com você. Eu vou cuidar de você, eu vou te ajudar e a gente vai ficar junto. Então, esse foi o posicionamento de Ruth. Amém? E quando elas chegaram em Belém, elas encontraram algumas dificuldades. Imagina, elas voltando sem nada, aí o povo da cidade lá, imagino que fosse uma cidadezinha assim, aí chegando, aí o povo com certeza fala mal, né? Nossa, mas olha, quem está voltando? Ixi, morreu todo mundo, certeza, né? Elas passaram por essas questões de fofoca, né? Que aqui não tem, amém, glória a Deus, não tem na nossa igreja.
E elas também passaram por questões de incertezas, porque naquela época era muito difícil para mulheres, né? Hoje ainda é mais difícil do que para homens, né? Tipo, uma mulher que fica viúva já é difícil nos tempos de hoje. Imagina naquele tempo. Então, elas encontraram algumas dificuldades. E Ruth, no seu posicionamento de ajudadora, de estar ali com a sogra, ela foi tomar alguma atitude. Ela falou: sogra, fica aí descansando, que eu vou tomar algumas providências. E ela saiu para fazer colheita, para buscar comida, para buscar provisão. E eu quero que a gente leia agora, para continuar, lá em Ruth 1,16, tá? Eu não estou sabendo se está colocando aqui, mas eu vou lendo, tá? Aqui eu vou ler um texto, depois eu explico o contexto, tá? Ruth, porém, respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, eu irei, aonde quer que pousar, ali pousarei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde quer que você morrer, morrerei, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Aqui a gente vê que ela está fazendo um voto, é algo muito forte que ela está fazendo aqui. E aqui eu consigo enxergar algo chamado convicção, que é algo que se a gente não tiver, a gente não consegue cumprir o nosso chamado. Amém? Ruth, ela escolheu ficar com Noemi porque ela tinha uma convicção. Ela tinha uma convicção do seu chamado. E às vezes naquele momento da confusão, né, de tipo, meu Deus, e agora o que a gente vai fazer? Vamos voltar para Belém, enfim. Talvez ela não tivesse isso racionalmente muito estabelecido na cabeça dela. Talvez isso não fazia tanto sentido racionalmente. Porém, convicção é algo que Deus coloca dentro da gente. Convicção é algo que Deus coloca no nosso coração. E às vezes não faz sentido para quem está à nossa volta, às vezes não faz sentido nem para a gente. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e a gente fala: Deus, mas por que eu estou fazendo isso? Por que, Deus, que o Senhor está me levando nesse caminho? Por que eu estou obedecendo? Porque Deus colocou algo dentro da gente que chama convicção. Amém? Então aqui a gente vê que Ruth, ela tinha convicção daquilo que ela escolheu. Em nenhum momento ela ficou em dúvida, em nenhum momento ela falou: ai, deixa eu pensar, peraí, vai ser algo muito difícil, vou estar deixando a minha terra, vou estar deixando a minha cultura, vou estar deixando a minha família, então, deixa eu pensar. Não, ela foi convicta. Aquilo que ela tinha dentro do coração dela, aquilo que Deus colocou dentro dela, ela fez, ela foi. E a gente pode observar também uma outra característica em Ruth, que eu acho que essa, gente, é a característica assim, primordial do cristão. E eu acho que é algo que caminha muito junto com a fé, que é uma palavra chamada obediência, né? Porque a gente entende que ser cristão não é viver entre as regras. Não é tipo, isso não pode, aquilo não pode. Não é isso. Porém, nós precisamos ser pessoas obedientes. Amém? Sem obediência a gente não chega a lugar nenhum. E aqui também é algo que eu destaquei que é interessante, é que daqui a pouco a gente vai entender o próximo contexto, mas a gente entende que quando a gente obedece a autoridades aqui na terra, só assim a gente vai estar preparado para obedecer às demandas de Deus. Porque às vezes a gente é rebelde aqui, a gente recebe algo dos nossos pastores, uma direção, e a gente fala assim: ah, Deus, não, eu acho que não é isso não, acho que está errado, não é isso, e a gente não segue. E às vezes Deus, Ele testa a nossa obediência aqui, para ver se a gente vai ser obediente ao nosso chamado. Então, às vezes a gente ainda não entendeu o nosso chamado, porque a gente não está sendo obediente no âmbito natural. Então, a obediência, a gente começa na parte natural. E então, a Ruth, ela foi, né, colher os feixes de trigo e tudo mais, e por
coincidência, ela estava no campo de quem? De Boaz. E Boaz era um parente distante delas. E ela esteve lá, ela foi bem recebida entre as outras meninas que estavam ali também, colhendo. Deram ordens sobre ela, que era para deixar ela estar ali entre as outras meninas, que era para ajudar ela. E ela passou o dia inteiro ali fazendo aquela colheita. E Boaz, ele já, né, espertinho que era, já deu uma olhadinha, falou: "Ih, quem que é aquela ali?" Aí falaram para ele: "Ah, aquela lá, na hora de Noemi, elas vieram, né, voltaram e tal." Dele: "Ah, então tá bom, pode deixar ela colher lá, deixar ela à vontade, né? Se no fim do dia puderem até deixar algumas coisas a mais para ela levar, pode deixar." E foi isso que aconteceu. E ela voltou no fim do dia para a casa da sogra. E ela contou, né, o que tinha acontecido. Ela contou que que encontrou este lugar, que voltou com provisão. Contou de quem que era o campo. E daí Noemi falou para ela: entendi, tenho uma ideia. E aqui em Ruth 3, de 1 a 5, a gente vai entender melhor. Que diz: Noemi, a sogra de Ruth, disse: "Minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você e para que você seja feliz? Esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando a cevada da eira. Lave-se, ponha um perfume, vista-se da melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então, vá, descubra os pés dele e deixe-se ali. Ele lhe dirá o que você deve fazer." E respondeu Ruth: "Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo." Isso é o que, gente? Obediência, né? Parece loucura, né? Tipo, se fosse eu ia falar: "Você tá doida? Tá doida? Eu não vou fazer isso não, hein? Você acha que eu vou me prestar esse papel? Não, socorro, não mereço isso." Né? Famosa frase: "Eu não mereço isso." Eu amava essa frase, agora eu não estou mais usando. E ela foi obediente, ela não questionou. Mais uma vez ela não questionou. Por quê? Porque ela tinha convicção do que ela estava fazendo. Se ela já deu esse passo mais difícil, que foi seguir, né, a sogra, que foi ir atrás dela para cuidar dela, enfim, sogra, né? Então, isso era só mais um detalhe. E ela já estava ali preparada para o seu chamado. Então, ela não questionou, ela só obedeceu. Né? Prontamente ela respondeu: "Vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo." Sem perguntar o porquê. E, nesse contexto de obediência, a gente entende também que Ruth, ela via algo especial na vida da sogra dela. E naquele texto que a gente leu, né, que o seu Deus será o meu Deus, a gente pode entender que lá, né, na terra moabita, ela servia a outros deuses. E a partir do momento que ela segue a sogra, ela começa a entender a importância do Deus de Noemi. Então, eu creio que além da obediência, ela tinha convicção porque ela via Deus em Noemi. Não era qualquer pessoa que ela estava obedecendo. Não era a tiazinha ali da esquina que ela estava obedecendo. Ela estava obedecendo uma mulher a qual ela conviveu, a qual ela viu as atitudes, e com certeza era uma mulher exemplar. Era uma mulher que servia a Deus. Amém? E algo que eu vejo também que realmente precisa de muita convicção é que Ruth, ela precisou tomar uma decisão que implicava na identidade dela, implicava na cultura dela, implicava em algo que ela viveu sempre. E às vezes, quando a gente recebe essa convicção de Deus, do nosso chamado, do que a gente tem que fazer, muitas vezes a gente não quer mudar a nossa cultura. Muitas vezes a gente não quer
mudar a nossa identidade, que na verdade, antes de conhecer Jesus, a gente está vivendo a nossa identidade errada, né? E como é difícil a gente mudar a nossa identidade para uma identidade de filho e de filha de Jesus. É muito difícil, porque isso implica a gente mudar a nossa cultura, como ela mudou. Isso implica a gente talvez estar aqui no sábado, em vez de estar numa festa com os amigos. Isso implica a gente abrir mão de coisas que eram normais da nossa cultura para a gente viver para Deus. E essa parte é a parte mais difícil, porque a parte de vir no culto no domingo, de glorificar Deus, de fazer um stories mostrando que você está na igreja, essa parte é a parte legal. Essa parte é a parte festiva, a parte animada, né? E assim, isso é muito fácil. Mas quando a gente precisa mudar a nossa cultura, quando a gente precisa mudar os nossos hábitos, é aí que o bicho pega, né? É aí que fica complicada a coisa. Mas a gente volta lá naquela palavra e a gente revê aqui, ó. Cadê? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí a gente vê, Deus, vale a pena. Vale a pena, vou mudar a minha cultura, vou mudar o meu jeito, eu vou mudar tudo aquilo que eu construí como uma verdade, pois eu creio que o Senhor tem algo a mais preparado para mim. Eu não estou aqui vivendo só isso, não é possível. Deus, não é possível que eu vou morrer e vai ser só isso? Não é possível, tem algo a mais. Tem algo a mais. Então ela deixou o conforto para cumprir o seu compromisso. E resumindo é isso, a gente precisa deixar o nosso conforto para cumprir o nosso compromisso. Às vezes, se a nossa vida está muito confortável, desconfie, tá? Se está muito fácil, desconfie. Porque a vida do cristão não pode ser tão fácil assim. Se tiver muito fácil, alguma coisa está errado. Se tiver muito moleza, né? Alguma coisa está errado. Começa a orar. Deus, me mostra aí, não é possível. Né? Na vida tereis aflições. Cadê minhas aflições? Então, ore por aflições também, porque isso também faz parte. Ela deixou o seu conforto para viver o seu compromisso. Ela poderia ter voltado para sua família, na segurança da sua casa, voltado para a sua cultura, mas ela decidiu viver o seu chamado. Deus preparou para você algo, porém, às vezes a gente precisa trabalhar para isso. E daí também o bicho pega. Porque às vezes a gente quer viver o nosso chamado, mas a gente não quer trabalhar para isso. A gente quer que o nosso chamado bata na nossa porta e fala, oi, cheguei, estou aqui. Só que a gente tem que trabalhar para esse chamado acontecer. E é isso que Ruth fez quando ela foi obediente, quando ela decidiu servir a sogra, quando ela decidiu atender o chamado que talvez pudesse parecer louco, né, da sogra. Tipo, eu vou tomar banho, ficar cheirosa, vou lá deitar no pé dele. Eu, hein? Não. Mas ela resolveu trabalhar para isso. E essa ideia que elas tiveram aqui de ir até Boaz com essa proposta, para que era? Naquela época, o parente mais próximo, né, da família onde os sacerdotes da família faleceram, morreram, eles poderiam ser resgatadores daquele nome, daquela família, daquele legado. E Boaz, por ser um parente próximo, ele poderia ser essa pessoa resgatador. Então, por isso que elas fizeram isso. Porque daí eles iriam resgatar tudo aquilo que foi perdido da família, né, do sogro e dos filhos de Noemi. E quem poderia fazer isso? Uma das possibilidades era Boaz. Porém, vamos ler só mais uma parte aqui. Ruth 4, 13 e 14. Que diz assim: Assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Amém? Então, a gente foi lá mais para o fim da história, para eu poder explicar o meio para vocês. Ruth tinha, no meio desse contexto, dessa história, um outro parente que era mais próximo que Boaz. E daí,
esse parente mais próximo, ele tinha que renunciar esse cargo de resgatador para poder que Boaz ficasse como resgatador da família, certo? E Boaz, ele já estava interessado em Ruth, lembra? Que quando ela foi lá no campo, ele já deu aquela espiadinha e perguntou quem que era. Então ele já tinha interesse. E Ruth, como não era boba também, entendeu que ele não tinha interesse. Então ela falou, eu vou aproveitar essa oportunidade. Porém, surgiu no meio do caminho que tinha esse outro parente que era mais próximo. Porém, quando Deus tem algo específico para você, quando Deus já tem algo escrito para a sua vida, ninguém vai pegar, ninguém vai tirar de você, amém? E Ruth já tinha essa história escrita com Boaz. Então, aconteceu algo aí nessa história, que esse outro parente que era mais próximo renunciou. Então, Boaz, que foi o resgatador de Ruth. Aí, continuando. O Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que Ele não deixou hoje de lhe dar um neto e que será o seu resgatador. Então foi gerada uma vida e essa vida também vai ser o resgatador na vida de Noemi de uma outra forma. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Gravem essa parte também. Nele você terá renovação de vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Gente, que nora é essa, né? É uma nora muito boa. É uma nora que deixou a sua família para cuidar da sogra, então realmente ela é melhor do que 7 filhos. Então, se você está aí orando para ter uma sogra boa, seja você também uma nora boa. Amém? E assim, não vale só para as mulheres, tá, gente? Vale também para os homens. E as vizinhas deram-lhe o nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi, e vamos o chamar de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Ou seja, aqui a gente consegue ver o legado. Eu acho que ela nem imaginou naquela época que ela faria parte da genealogia de Jesus. Doido a gente pensar isso, né? E esse foi o legado que ela deixou. E é legal a gente ver também que ela, através desse filho Obed, ela também devolve a alegria de Noemi. Então, Noemi, ela pôde desfrutar de uma velhice e desfrutar dessa alegria também. Só que isso só foi possível porque ela foi obediente, porque ela entendeu o seu chamado e porque ela trabalhou para isso. Então, às vezes, a gente entende o nosso chamado, a gente está ali com tudo às claras e a gente não trabalha para isso. Ou a gente entendeu e a gente não está sendo obediente. E, às vezes, Deus tem algo incrível, algo grandioso para fazer através da gente. E é legal a gente ver que depois disso, depois de ter passado uma história tão difícil, de ter perdido o marido, de ter que ter ido para um novo lugar com a sogra, de ter que ter cuidado da sogra, de ter passado por momentos difíceis, né? Talvez até de certa humilhação, né? De ter que ir lá e ficar aos pés de um homem. A dignidade dela foi restaurada. Ela foi honrada. Ela recebeu dupla honra. Porque ela casou com alguém que era ali os donos da terra, o dono da terra. E além disso, tudo que foi perdido com a morte, dos homens da família da sogra, foi resgatado através da vida dela. Então, às vezes, a gente precisa entender também que através do nosso posicionamento, através da nossa decisão, através do nosso chamado, muitas coisas vão ser resgatadas também. Às vezes, uma cultura que foi perdida na sua família, às vezes, algo que vem acontecendo de geração em geração na sua família, às vezes até mesmo de desgraças que vem acontecendo,
através do seu posicionamento, isso pode ser transformado. Através do seu posicionamento, isso pode ser parado. Amém? Então, às vezes a gente não tem noção. A gente não tem noção do que pode vir a acontecer. Porém, a gente precisa permanecer. A gente precisa ser obediente e a gente precisa entender o nosso chamado. E a gente vai entender o nosso chamado como e quando? Quando a gente estiver conectado com Deus e quando a gente estiver entendendo qual é a vontade dEle para a nossa vida. E a gente só vai entender a vontade dEle para a nossa vida quando a gente estiver trabalhando com intencionalidade para que isso aconteça. Amém? Pedir para que vocês abaixem a cabeça, então. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Senhor Deus, nesta noite, Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus. Colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a nossa história, Pai. Que nem sempre, Pai, tem um processo bonito, Senhor. Que nem sempre, Pai, tem algo glorioso, Pai. Às vezes é repleto, Pai, de tragédias, às vezes é repleto de dor, Pai. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que prometeu, Pai, que nós viveríamos, Pai, coisas extraordinárias em Ti, Senhor. E nós Te amamos, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor, Pai, transborde o nosso coração da Tua vontade, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos ensine a obediência, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos, Pai, humildade, Pai, de sermos obedientes, Pai, aqui também no âmbito natural, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos, Pai, viver coisas maravilhosas em Ti, Senhor. Pois nós entenderemos, Pai, o nosso chamado, Pai. Nos fortifica, Senhor Deus. Nos plante mesmo, Pai, com raízes profundas, Pai, na Sua vontade, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos clareza, Pai, da visão que o Senhor está trazendo, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, seja um novo tempo, Pai. Que em nome de Jesus, cada um aqui, Pai, entenda para que veio a este mundo, Pai. Que nós entendamos, Pai, que a nossa vida não vale nada, Pai, se não for para Te glorificar, se não for para Te honrar, Pai, se não for para Te servir, Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, aqueles que ainda não têm convicção do Seu chamado, Pai, que nesta noite seja uma noite, Pai, onde o Senhor possa transbordar a Tua certeza, Senhor Deus, na vida de cada um, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos sabedoria, Pai, para ir pelos caminhos certos, Pai. Que em nome de Jesus seja uma noite de ajuste de velas, Pai. Que se caso nós estivermos indo para o lado errado, Pai, que o Senhor nos traga de volta para o caminho certo, Senhor Deus. Ajusta, Senhor Deus, as nossas velas, Pai. Ajusta o nosso GPS, Senhor Deus. Não nos deixe nos perder neste mar, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, que venha todas as tempestades, mas que estejamos com raízes firmadas em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que seja uma noite de despertar, Pai. Desperta os Seus filhos, Pai. Desperta essa juventude, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Pai, uma juventude desperta, Senhor Deus, para a Tua vontade, Pai. Que não meçamos esforços, Pai. Que nós não mediremos esforços, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, mesmo em situações difíceis, Pai, estejamos firmados em Ti, Pai, para a honra e glória do Seu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.